Olá, Boa noite, Lohane. sou o professor Luiz e hoje nós vamos ver na nossa aula de apuração e análise de custo, fixação de preço de venda e decisão entre compra. Boa noite, Ariane. Boa noite, Rafael. Esperar o pessoal entrar. Boa noite, Jéssica. Jéssica, é bom fazer uma capinha lá, né? Porque coloca o nome dos elementos do grupo, porque aí facilita na hora da gente olhar. Faz só uma capinha, coloca, não precisa ser nada. Coloca só o nome da disciplina e com o nome dos elementos do grupo, tá, Jéssica? Só para facilitar na hora que eu for corrigir, para eu dar a nota. Tranquilo? Então vamos esperar o pessoal entrar aí para a gente falar hoje. Eu estou reparando aqui, eu acho que eu cometi um engano. Eu, em vez de colocar o material para vocês, eu coloquei o material da aula de quinta-feira. Então, Jéssica, é isso que eu estou vendo aqui agora. Eu coloquei o material de vocês hoje para a aula de quinta-feira da outra turma. Eu estou acertando aqui, vou colocar lá agora. Não sei o que aconteceu não, acho que eu estava meio grogue. Eu tenho 20 disciplinas, isso está me deixando louco e eu estou preocupado até com isso. Mas eu vou acertar aqui, eu estou acertando aqui, deixa o pessoal entrar que eu vou acertar aqui. E hoje ainda eu vou acertar lá, tá, Jéssica? Desculpe aí a turma, porque não sei o que aconteceu. Agora que eu fui ver, que eu entrei lá e tô vendo que tá vazio lá. E aí eu entrei na turma de quinta-feira e o que era para vocês hoje eu botei para a turma de quinta-feira. Ai, a idade tá... Então vamos lá, podemos começar? Respondido aí, Jéssica, a questão da capa, faz uma capa, coloca só o nome da disciplina e o nome dos elementos do grupo para facilitar. Já aproveitar, eu já vou falar já uma coisa. Não, e nem todos estão ali naquele canal, tá, Jéssica? No total são 20. É porque tem 15 disciplinas que eu faço lá no sistema antigo, lá no RM ainda, lá nas matérias de dependência. São 15 disciplinas que eu peguei. Algumas pessoas iam ficar sem se formar nesse semestre, e aí eu assumi essas 15 disciplinas para que essas pessoas pudessem se formar e seguir seu caminho. E aí é muita disciplina. Mas, desculpa aí, e eu vou acertar isso hoje ainda. Olha só, o capítulo que era para eu ter colocado a videoaula lá, que na realidade está lá no YouTube, já está lá no... Eu criei lá alguns playlists lá e está lá no grupo de vocês, eu só não coloquei lá para vocês. Mas o que a gente vai falar nessa semana é preço de venda, tá? Então são dois itens que nós vamos falar nessa semana, preço de venda e tomar a decisão entre comprar e produzir. Na realidade... São dois itens que se estuda lá em contabilidade de custo. Eu não vi ainda a ementa de contabilidade de custo, mas se estuda lá. Mas se a gente estuda isso lá, por que a gente tem que rever isso agora? Porque agora entra aquele nosso querido o quê? Margem de contribuição. Cara, margem de contribuição vai entrar em tudo. Então quando a gente fala numa disciplina de análise e apuração de custo, nada mais é de que pegar aquilo que vocês já estudaram de custo e incrementar margem de contribuição. De novo, professor, de novo. Margem de contribuição é a salvação da humanidade da contabilidade. Jéssica, atividade da aula passada, você disse para postar, mas não tem opção. Isso mesmo? Ainda terá uma data? Então, Jéssica, mudou. Eu tinha colocado lá, mas eu tirei. Vou dizer por quê. Eu ia falar isso no final, mas já que você perguntou... Negócio assim, que pergunta para eu não esquecer. Eu não sei se vocês receberam, mas na quinta-feira passada eu recebi um e-mail com as novas orientações de avaliação do segundo bimestre. E eu só fui abrir isso ontem, tá? Quando eu abri o e-mail ontem, eu fui ler lá. E como é que é a avaliação do segundo bimestre? Vocês vão fazer 2 trabalhos
o primeiro trabalho vai valer 4,5 pontos, e o segundo trabalho vai valer 5,5 pontos. Então mudou daquele esquema que era no primeiro bimestre. Então a cada semana eu dava uma aula e vocês faziam atividade e postavam atividade. Agora não, agora mudou. Agora é um trabalho em grupo valendo 4,5 pontos e outro trabalho em grupo valendo 5,5 pontos. Então, Jéssica, como a gente estava fazendo, a cada semana fazia um exercício e colocava lá, o que eu vou fazer? Em vez de colocar a cada semana, eu vou pegar esses exercícios dos capítulos e juntar tudo e entregar lá na frente valendo 4,5 pontos. E aí, essa atividade é em grupo, tá? Eu recebi isso daí, e aí eu vou ter que remanejar tudo aquilo que eu tinha planejado, porque agora eu já tenho que preparar o trabalho para ver se eu mando para vocês com antecedência, para que vocês possam fazer o trabalho de 4,5 pontos e o trabalho de 5,5 pontos. O de 5,5 pontos já tem até data. O do 4,5 pontos ainda não tem data definida ainda, tem que ver com a coordenação. Então, tudo mudou de ontem para hoje, e aí eu estou me adequando a isso aí. E mudou também lá nas disciplinas das outras 15 disciplinas que eu tenho de dependência, mudou também. Eu tinha um planejamento e eu tive que fazer outro planejamento lá. Mas eu vou me ajustando. Essa semana eu quero ver se eu ajusto tudo isso daí. Entendeu, Jéssica? Por isso que eu tinha aberto lá, mas por isso que eu tirei. Então, em vez de colocar e valer cada vez que coloca meio ponto, individual, vai ser em grupo, com uma data lá na frente, entrega o trabalho de uma vez só. Tá? Eu ia falar isso por último, mas já que perguntou, eu vou dizer agora, estou falando agora. Uma outra coisa. As datas de entrega de trabalho agora é institucional. Então, naquela data, se o aluno não postou, dançou. Porque eu tive que abrir 3 vezes, eu tive que mudar a data dos outros trabalhos para vocês, porque teve aluno que não postou. Então teve trabalho que... Boa noite, Silvana. Teve trabalho que vocês ficaram 3 semanas, 4 semanas para fazer, e teve aluno que não fez. Aí o líder me entrou em contato, eu fui lá e abri de novo, depois eu fui lá e abri de novo, abri pela 3ª vez. Agora, esse segundo bimestre, as datas é institucional, eu não vou mudar. É aquilo que a faculdade determinou e vocês têm que trabalhar para colocar ali. Tá? Então, eu vou falar hoje aqui, eu cometi um erro, em vez de colocar todo o material para vocês. E o engraçado é que eu fiz isso desde, acho que sábado ou domingo, achando que estava arrebentando, mandando material antes. Na realidade, eu postei o material na outra turma. E o que é pior, toda essa aula para outra turma que eu postei, que é para quinta-feira, eles tiveram quinta-feira passada. Fiz uma confusão total que somente agora que eu vi. Mas vamos lá. O que a gente vai trabalhar agora é fixação de preço de venda, tá? E decisão entre comprar alguma coisa ou produzir alguma coisa. Deixa eu só aumentar aqui a letra, porque está bem pequeno, eu já não estou conseguindo enxergar. O que nós vamos ver hoje nessa aula? A gente vai entender como é que forma preço. Na realidade, eu acredito que vocês já viram essa formação de preço lá em contabilidade de custo. Uma das perguntas e uma das coisas que as pessoas falam aí, para que serve a contabilidade de custo? A contabilidade de custo serve para formar preço. Na realidade, não é somente isso. A contabilidade de custo, deixa eu aumentar aqui, peraí. Meu computador já está cansado já também. O que nós vamos aprender hoje? Nós vamos entender como é que forma preço, relembrar, que eu acredito que vocês devem ter estudado isso lá em outra disciplina, relembrar como é que forma preço. A formação de preço se dá através do conceito do markup, que é uma coisa muito utilizada no comércio aí, tá? A utilização do markup. Nós vamos ver também como é que a gente vai entender como é que a gente aloca custos e despesa. Então a gente já entendeu qual é o conceito de custo, qual é o conceito de despesa. A gente vai rever alguns sistemas de custeio, tá? Então tem o sistema de custeio para absorção, tem sistema de custeio direto, tem ABC, custo baseado em atividade, tem o RKW. A gente só vai relembrar isso daí, porque é lá da contabilidade de custo. E aí a gente vai introduzir nisso daí a noção de definir preço com base na margem de contribuição.
Só para lembrar a margem de contribuição, a margem de contribuição é o preço de venda menos o custo variável. Isso vocês nunca devem esquecer, vocês vão levar isso para o resto da sua vida. Vocês vão chegar lá no futuro e vão contar para os seus netos: rapaz, eu tive uma matéria que só falava de margem de contribuição. E aí o seu netinho vai perguntar: mas vó, margem de contribuição um semestre inteiro? Você vai falar assim: só que margem de contribuição um semestre inteiro foi a margem de contribuição, porque mudou vários conceitos dentro da contabilidade de custo. Então olha só, relembrando margem de contribuição: preço de venda menos os gastos variáveis. Então nós aprendemos que, em vez de utilizar a prática do rateio, a apropriação dos custos fixos, nós calculamos a margem de contribuição unitária, e da margem de contribuição unitária a gente utiliza ela para cobrir os custos fixos. Bom, nós vamos também aí entender, ter uma noção de como é que toma a decisão entre produzir alguma coisa ou comprar alguma coisa. Então muitas empresas precisam tomar essa decisão, se dentro do processo produtivo ela tem que, algum elemento, alguma matéria-prima ela tem que comprar, ou ela tem que produzir ela mesma. É o que nós chamamos de verticalização. Bom, então vamos lá. Como é que a gente fixa preço de venda? Fixar preço de venda nós utilizamos lá na contabilidade de custo, aonde aprendemos até então que quem forma preço é a contabilidade de custo. Isso é um pedacinho da verdade, porque existem outras verdades em cima disso daí. Quem é que vai ajudar a formar preço na contabilidade de custo? Outras áreas dentro da empresa. Vamos lá. O marketing ajuda a formar preço, porque ele faz pesquisa de mercado e ele precisa de saber qual é o percentual ou qual é o quantitativo de demanda existente para aquele produto. A economia também é utilizada para a formação de preço. Entra aí aqueles conceitos lá de oferta e demanda. Aumentando a oferta do produto, o preço diminui, aumentando a demanda, o preço aumenta. Então entra aí também mais um outro tipo de disciplina que a gente utiliza. Outra parte da disciplina que a gente utiliza é engenharia de produção. Então dentro da engenharia de produção a gente precisa ter um entendimento de todo o canal de produção para também formar preço. Então não existe somente a contabilidade de custo para formar preço. Eu formo preço com todas essas disciplinas e outras mais. Bom, quais são os sistemas de critérios que vocês já estudaram lá na contabilidade de custo para formar preço? Custeio por absorção, como o próprio nome diz, eu absorvo a parte fixa. O custeio direto ou custeio variável. Custo baseado em atividade, que também vocês estudaram lá. E tem mais um outro que é um sistema alemão, que é utilizado em algumas empresas aqui no Brasil, principalmente empresas de monopólio. Então a gente vai ficar nessa primeira parte pegando essa teoria para a gente depois aplicar a margem de contribuição. Então vamos lá, só para relembrar. Através do custo de absorção, vamos imaginar que o preço de um produto, o custo dele é 8. O custo é 8 reais. Mas vamos imaginar que ele me custou 8. Esse produto, quando eu for vender, eu preciso calcular o preço de venda dele, de maneira que o preço que eu vender, 10% desse preço, vai ajudar a pagar as minhas despesas administrativas. 5% desse preço de venda vai ajudar a pagar a comissão de vendedores. E aí eu vou montando o meu markup. 20%, vamos imaginar, do preço de venda, 20% corresponde aos tributos que eu tenho que pagar em cima desse produto. Vamos imaginar que o meu percentual de lucro seja 5%. Então eu tenho 10 para as despesas, 5 para a comissão do vendedor, 20 para o tributo e 5 para a margem de lucro. Somado isso tudo aí, eu tenho 40%. Esse 40% é o percentual que vai ser inserido sobre o preço de venda, que vai formar justamente o meu markup. Então como é que seria isso daí? O meu preço de venda vai ser o quê? O custo de R$8 mais 40% do preço de venda. Pronto, eu tenho uma função, eu vou resolver, e lá no livro está que o preço de venda é R$13,33. O que significa isso?
Quando eu vender o meu produto por R$ 13,33, R$ 8,00 é de custo e o restante é para eu pagar o administrativo, é para eu pagar a comissão do vendedor, é para eu pagar os tributos e ter o meu lucro de 5% sobre o preço de venda. Então isso é lá na contabilidade de custo, é a utilização do markup. Está dentro disso daí. Normalmente, nas empresas que eu presto serviço, o dono da empresa utiliza muito isso daí, mas ele não faz cálculo. A maioria das pessoas, eles compram por um preço e dobra o preço para chegar ao preço de venda. Então eu compro por 50 e vendo por 100. Assim, é uma prática fantástica. Vários empresários que eu vou nas empresas, eles fazem isso. Ah, Luiz, eu compro por 50 e vendo por 100. Eu compro por 500, eu vendo por 1.000. Mas da onde veio esse dobro? Ele não sabe. Diz ele que faz isso e que isso deu certo. A contabilidade de custo prova isso daí, tá? Bom, a gente precisa saber também se lá numa pós-graduação quem for fazer vai estudar isso melhor. Se os funcionários que estão trabalhando para produzir têm vínculo empregatício, e aí com esse vínculo empregatício vai incluir encargos sociais. Então lá na pós-graduação, quem for fazer uma pós-graduação de controladoria, de finanças, alguma coisa assim, vai ter uma disciplina só de contabilidade de custo. Inclusive em várias faculdades eu que dou. E aí sim a gente vem destrinchando todo o custo para formar o preço de venda. Tá? Na graduação a gente aprende uma coisa intermediária que pode ser aplicado, mas que é necessário incluir mais outros itens com relação por exemplo, impostos direcionados à venda, impostos direcionados à renda. Então a gente tem que ter esse conhecimento a mais lá na pós-graduação. Tem um outro tipo de sistema de custeio que é chamado RKW. Eu não sei se vocês chegaram a estudar na contabilidade de custo. O RKW é uma maneira de você calcular custo, onde ela nasceu lá no século XX, lá na Alemanha, e ela é muito utilizada para empresas que têm monopólio. As empresas que têm monopólio significa que ela não tem concorrência. Então, por exemplo, EDP Excelsa é monopólio. Se você se enfesar com a Excelsa, você não pode chegar e ligar para uma concorrente para botar energia na sua casa. A EDP Excelsa, eu ouvi falar que eles utilizam no seu sistema de custeio o RKW. Por quê? Porque ele foi feito justamente para isso. Então, quando a gente tem lá uma curva de receita, na medida que eu vou aumentando o preço de venda do meu produto, a minha receita vai aumentando. Mas se eu aumentar demais, o que vai acontecer? A minha receita vai começar a cair. Lei da oferta e demanda. Mas não tem só isso. No caso da Excelsa, se a Excelsa começar a cobrar um preço muito alto, o que as pessoas vão fazer? Vão fazer o seu gatinho lá para tentar puxar energia. E aí quando ele puxa energia, a Excelsa começa a perder retorno sobre o seu investimento. Então esse é um outro sistema utilizado também, que ele é muito parecido, não, ele tem a mesma ideia do custo baseado em atividade. O que é o custo baseado em atividade? É chamado custo ABC. O custo ABC é um custo onde você, dentro do processo produtivo, você separa os processos e calcula cada processo desse quanto que ele custa. Normalmente o custo baseado em atividade ele é utilizado em empresas de serviço e não de produtos. Só que eu já vi algumas empresas de produção e de comércio também que utiliza a ABC para dar suporte de dados para calcular outros custos. Então é bastante utilizado então esse custo baseado em atividade. Então é uma revisão daquilo que vocês já estudaram, né? Sempre me faz a pergunta, principalmente empresário: Luiz, eu vou lançar um produto novo. Esse produto que eu lanço, como que eu calculo o preço dele, dado que eu não tenho as informações para calcular preço de custo, e do preço de custo calcular markup, e do markup calcular o preço de venda? Aí não tem jeito, aí você tem que começar a trabalhar de uma forma, você não tem as coisas para ter suporte para isso daí. Silvana: professor, enviei alguma inconsistência dos exercícios valendo 5,5. Está faltando dados e possibilidades assim que seja resolvido. O senhor conseguiu analisar? Não, Silvana, eu cheguei a ver lá agora mesmo, eu vou responder lá hoje ainda, tá?
se for aqueles, tem dois exercícios que quando eu peço para montar o DRE, eu não disse qual é a quantidade. E algumas pessoas que me perguntaram, eu respondi e pedi para avisar a turma. Então não sei se avisaram. Se for em relação a isso, Silvânia, tem dois exercícios que eu não coloquei a quantidade para você montar, a calcular o resultado operacional. E aí o que eu falei para as pessoas e falo para vocês multiplicarem para a turma. Esses dois exercícios que não tem a quantidade para fazer o DRE e calcular o resultado operacional, vocês podem fazer com qualquer quantidade acima do ponto de equilíbrio. Então a questão anterior você precisa calcular o ponto de equilíbrio, Silvânia. E aí a próxima questão pergunta para montar o DRE e calcular o resultado operacional. Mas eu não disse qual é a quantidade, eu esqueci lá. Calcula o DRE com qualquer quantidade acima do ponto de equilíbrio, de tal forma que a empresa possa obter resultado positivo, tá? Então, Silvana, se for esses dois, eu já estou respondendo aqui, mas eu vou responder lá também e passa para a turma isso daí. Tranquilo? A sua dúvida é com relação a esses dois exercícios que está faltando a quantidade? Sim, vou responder hoje, Giovana, tá? Pode deixar que eu vou responder terminando aqui a live, enquanto a live eu vou baixar para colocar lá, aí eu respondo lá para vocês, tá? Tem outras dúvidas lá, eu olhei que além de você tem outras dúvidas lá, eu vou dar uma olhada lá. Então quando eu vou lançar um produto novo, como é que faz? Eu não tenho nenhuma estrutura de custo ainda para esse produto. Aí nós temos que utilizar vários conhecimentos. Na área de marketing, vocês que são administração, se eu lanço um produto no mercado a um preço muito baixo, depois eu vou ter problema quando eu tiver que aumentar esse preço ao preço justo dele. Então normalmente quando se lança um produto, ele se lança dentro do preço justo. Então muitas pessoas falam, eu vou lançar o preço baixo para as pessoas começarem a comprar, quando eles começarem a gostar do meu produto eu aumento o preço. Isso no marketing é uma falha. Então repare que não é somente a contabilidade de custo que faz isso. Então vamos lá. Conceito de custo variável na fixação de preço de venda. Também é uma outra forma de você calcular custo. Então dentro daquele sistema de cruzeiro. Não, beleza, Silvana, eu vou olhar lá, pode deixar, tá? Obrigado, eu vou olhar hoje ainda para tirar essas dúvidas. Então, dentro do capítulo que eu coloquei lá, o cara coloca duas hipóteses. A primeira hipótese é a seguinte: se ele produzir 1.000 unidades e vender a R$1.000, foi feita uma pesquisa de mercado e se vender ao preço de R$1.000, tem 1.000 pessoas interessadas a comprar. Fizeram uma outra pesquisa de mercado que se abaixar o preço para R$900, mais pessoas têm interesse em comprar. Olha só, hein? Se eu vender a R$1.000, 1.000 pessoas têm interesse em comprar. Se eu baixar o preço para R$900, 1.200 pessoas têm interesse em comprar. Lei da oferta e da demanda. Se eu diminuir o preço, eu vou então vender mais. A pergunta é, qual a decisão tomar? Vender 1.000 unidades a um preço de R$1.000 ou vender 1.200 unidades a um preço de R$900? Quem vai resolver isso daí, quem vai dar essa resposta? Margem de contribuição. De novo, esse produto ele tem um custo de produção de R$700. Então se eu pegar a receita menos R$700, eu acho a margem de contribuição unitária, 300. 1.000 menos 700, 300. Se eu pegar 300 e multiplicar por 1.000 unidades, eu vou ter uma margem de contribuição total de 300 mil. Se eu pegar na segunda situação, abaixar o preço para 900 e baixando o preço eu vou vender 1.200, preço de venda vai ser 900 menos 700 dá 200. 200 vezes 1.200, margem de contribuição total. No vídeo eu estou explicando isso direitinho, no material que tem lá para vocês eu estou explicando isso direitinho. Vai dar 240 mil de margem de contribuição. Então a margem de contribuição na primeira opção é melhor. É melhor então a empresa vender a um preço de R$1.000 e tendo 1.000 pessoas interessadas em comprar, do que vender a um preço de R$900
com 1.200 pessoas interessadas a comprar, porque a margem de contribuição novamente ajudou a tomar a decisão, tá? Então a margem de contribuição, ela ajuda a tomar essas decisões, que se eu diminuir preço, aumentar a venda, se eu tenho que vender ou não, e por aí vai. Só que tem um detalhe, se o meu custo de produção começar a diminuir, e chegar a um determinado valor, que às vezes a margem de contribuição vendendo a R$900 e vendendo 1.200 unidades, ele passa a ser mais favorável. Lá no exemplo, na videoaula, em vez de o preço ser 700, ele cai para 350. Se ele cair para 350, 1.000 unidades vai dar uma margem de contribuição de 650 mil, e 900 a um preço de R$900 vai dar uma margem de contribuição de 660 mil. Então, de novo, o que eu devo fazer? Produzir, baixar o preço e vender mais? Ou aumentar o preço e vender menos? Quem vai resolver isso para você? Margem de contribuição. De novo, a margem de contribuição aí resolvendo essas questões. Depois tem lá custeio meta. Tá? O que é o custeio meta? O próprio nome diz, é um custo-alvo. Eu vou lá no mercado, faço uma pesquisa de mercado, eu tenho o preço do meu produto e aquele preço de venda do mercado é o meu alvo. Eu tenho que produzir o meu produto de tal forma que eu chegue ao meu preço de venda com lucro naquele preço. É o chamado custeio meta. Então eu quero vender meu produto. Quanto custa meu produto lá no mercado? R$38. Então eu tenho que pegar de R$38 e vir voltando para destrinchar os meus custos para saber que se eu vender a um preço igual ou menor que 38, eu vou ter lucro em cima disso daí. Isso daí também é bem assim, bem óbvio. E como é que a gente utiliza então a margem de contribuição? É simples. Se eu tenho ali o preço de venda, que é o preço de mercado, e eu consigo calcular o custo daquele produto, a diferença dos dois me dá a margem de contribuição. Vezes a quantidade me dá a margem de contribuição total. Então a margem de contribuição novamente aí ajudando. Quem é que vai incorporar também para tomar decisão? A área de engenharia, para ver tecnologia, para ver sistema de produção, a área de logística, para ver as entregas, para ver a distribuição, a área de marketing, para ver os pontos de venda, para ver a percepção do cliente, do consumidor, a própria contabilidade, a área de planejamento, a área de P&D, que é Projeto de Desenvolvimento Industrial, a área do setor de compra, a área do setor de segurança, ou seja, para formar preço de venda de um produto, engloba toda essa área, e não somente, exclusivamente, a uma área somente da contabilidade de custo. Bom, o capítulo fala sobre isso daí, e depois ele entra no item de comprar ou produzir. O que a empresa tem que fazer? Comprar o produto ou produzir. Como é que é o exemplo que está lá? O exemplo que está lá é o seguinte: eu tenho uma empresa, eu tenho que produzir um produto, e para produzir esse produto eu preciso de um componente. Então aqui, vamos imaginar uma caneta, eu tenho que produzir a caneta. Para eu produzir a caneta, eu preciso produzir esse item aqui, ó. Ou eu vou produzir esse item, ou eu vou comprar de alguém. Quem é que vai ajudar a tomar essa decisão? Contabilidade de custo. A decisão é muito simples. Se o custo para eu comprar for menor do que o custo para eu produzir, eu vou optar em comprar. Mas para isso eu preciso ter a contabilidade de custo para calcular o custo de produzir. Então vamos imaginar aí uma prefeitura. Uma prefeitura precisa manilhar suas ruas, os bairros, ruas dos bairros. Ela monta uma fábrica de manilha ou ela compra a manilha de alguém que já vende? Como é que ela vai fazer? Ela vai fazer toda uma estrutura de custo para saber quanto vai custar uma manilha. E depois ela vai e pega uma cotação com o fornecedor, quanto é que custa essa manilha? Se o preço da manilha do fornecedor for menor, ele vai comprar. Mas aí tem um detalhe. Se ele montar uma estrutura de uma fábrica de manilha para produzir poucas manilhas, aí não vai valer a pena, porque ele vai ter lá uma estrutura muito grande, um investimento muito alto.
ele precisa calcular, que nós aprendemos, é o ponto de equilíbrio. Eu preciso calcular o ponto de equilíbrio de tal forma que eu ache um preço dentro desse ponto de equilíbrio que seja um preço menor do que o preço de eu comprar de alguém. Então eu vou dar um exemplo. Uma manilha custa R$80. Se eu produzir essa manilha a um custo de R$70 e precisar produzir uma quantidade muito grande, a margem de contribuição unitária vai ajudar a tomar a decisão de construir a fábrica de manilha. Então, comprar ou produzir está relacionado a isso daí. Não é somente comparar o preço. Você precisa saber também, no caso da manilha, se você precisa produzir uma quantidade... Já pensou, você construir uma fábrica toda de manilha para manilhar uma rua somente? Então aquele monte de gente lá, cabide de emprego, uma série de coisas. Você tem que construir uma fábrica de manilha para muita gente, para produzir uma quantidade muito grande de manilha. Então, hoje em dia não se vê, mas antigamente as prefeituras tinham fábrica de manilha própria. A prefeitura de Vila Velha tinha ali na rodovia Carlos Lindenberg um monte de gente. Eu conheci pessoas que trabalhavam lá e não tinha o que fazer. Eles iam para lá, batiam a ponta e iam embora para casa. Funcionário público, uma fábrica de manilha. Então era melhor a prefeitura comprar a manilha, que é o que ela faz agora. Bom, então tá aí. Lá também tem um caso especial de produção contínua que a gente não vai entrar em consideração, porque isso aí é uma coisa lá de pós-graduação, engloba outros conceitos a mais. Ao final desse capítulo, tem alguns exercícios que eu não vou cobrar agora para vocês postarem. Mas o trabalho que eu estou desenvolvendo, que vai valer 4,5 pontos, em vez de postar cada semana, vocês vão postar de uma vez só esse trabalho, e esse trabalho é em grupo. Então o exercício que está no final desse capítulo, também eu vou cobrar, mas não numa postagem individual a cada semana. É uma postagem em grupo que eu vou colocar mais lá para frente. Bom, com isso daí então a gente fechou aí falamos dos sistemas de custeio, falamos da formação de preço, falamos de comprar ou produzir, e falamos do custo ABC, do custo de absorção, o custo direto. Com isso daí a aula de hoje é um pouco mais teórica para implantar esses conceitos do que uma outra coisa. Bom, se alguém tiver dúvida, por favor, coloque a dúvida aí, e se não tiver, dá o joinha para a gente finalizar, que eu vou lá responder as questões do fórum e vou colocar lá o vídeo aula no lugar certo. Eu botei na aula da turma de quinta-feira, em vez de botar da turma de vocês. Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Se não tiver, eu vou encerrar, e qualquer dúvida ou qualquer outra questão vocês colocam lá no fórum. Tranquilo? Então, boa noite, e vou lá para o fórum para a gente tirar as dúvidas e resolver aquelas questões que estão pendentes lá.